Meus amados, aqui do canal hoje, a Bispa Nadir vai trazer algo forte que Deus falou com ela sobre o que aconteceu na Venezuela. O Senhor me mostrou que esse terremoto da Venezuela foi a ira dele, assim como quase todos, né? É a ira de Deus, todos. É a profecia de Cristo, o próprio Cristo disse, saiu da boca de Cristo, que nos dias finais da igreja na terra, glória a Deus, ia haver terremotos, maremotos, que são os tsunamis, glória a Deus. Isso tudo é sinal da ira sobre as nações que não temem a Ele. O homem, para viver de bem com Deus e escapar dessas coisas, tem que nascer de novo. Tem que ser submisso às suas leis, os seus preceitos, os seus estatutos. Se a humanidade toda se convertesse a Cristo, o Senhor refrearia as placas tectônicas. O Senhor não permitiria a catástrofe. Mas as nações se embruteceram, os reinos se moveram, as nações enlouqueceram. E o Senhor diz que a maioria desses terremotos que Ele manda é quando se toca em Israel. Não sou idólatra de Israel. Já vou logo dizendo que eu não idolatro. Tenho vontade e desejo de conhecer Jerusalém, a cidade do grande rei, tenho. Mas não sou idólatra. Só que o Senhor fez uma promessa a eles através de Abraão. Que quem abençoasse Israel seria abençoado. Pois quem o amaldiçoasse a Israel seria amaldiçoado. E essa promessa vai estar em pleno vigor, bem vigente, até a consumação dos séculos. A indignação divina vai vir sobre essas nações. Quando eu estava olhando o terremoto, assistindo lá um vídeo, eu perguntei ao Senhor, meu Deus, é a tua indignação porque eu vi essa destruição no ano de 2020, há 6 anos atrás, junto com a prisão de Nicolás Maduro, que Deus me mostrou várias vezes, que ele ia causar uma destruição, mas não é ele que causa, é o pecado. Por causa do chavismo que condena Israel, espragueja Israel, xinga Israel. E a metade dos venezuelanos são chavistas. E eles odeiam Israel. Por isso o Senhor ia causar grande destruição. O Senhor não, o pecado. Deus só manda essa indignação quando há o pecado, que cheira mal na narina. E o pecado da Venezuela é odiar Israel. Não são todos, mas até quem não deve, paga por os que devem. Glória a Deus. E eu só oro pelos inocentes, pelas crianças, pelos aqueles que não têm culpa desse pecado. Glória a Deus. Porque não podemos ter dó de quem Deus não quer ter dó. Porque se Deus não tivesse com dó, não mandaria a sua indignação. E muitos têm medo de falar a verdade, de falar isso que eu estou dizendo. Não é para ter dó. Ore pelos inocentes, só pelas crianças. Porque o Senhor diz que só é o começo. Se eles não pararem, é só o começo. Eu vi gente com a mão na cabeça de novo, correndo de terremoto. Eu disse outra vez, Deus não me respondeu nada. Mas eu vi pessoas com trouxa na cabeça, caixa, correndo para lá e para cá com outro terremoto na Venezuela. Que Deus não permita. Glória a Deus. Muito mais grave do que esse. Que Deus não permita. Vê a Turquia
E a irmã também, a missionária Cristina, viu a Turquia também destruída por querer se levantar contra Israel. Vocês ouçam o que eu estou dizendo aqui. O Irã será destruído, Deus tem me dito. E o Império Chinês, que está entrando no Brasil, o Senhor também disse, será derrubado. Deus me disse isso, que será derrubado esse Império Chinês, ele falou assim, que está entrando na nossa pátria. Então eu perguntei ao Senhor sobre, quando eu vi o terremoto, sobre o Rio de Janeiro. Falei, meu Deus, o Rio de Janeiro é tão pecador, tá como Sodoma e Gomorra. A minha família mora lá, viu? Que eu não tomo partido, eu sou neutra, nós cristãos tem que ser neutra. Glória a Deus, nós não tomamos partido. Partido tem que vir lá do céu, a última palavra quem dá é Deus. Falei, o Senhor mostrou um tsunami enorme no Rio de Janeiro. Mostrou coisas terríveis. Que o Rio de Janeiro ia ficar destruído. Há muitos anos Deus mostrou isso. Acho que foi 2018 para 2019. Vi também em 2014. E o Senhor disse, porque nenhum governante até hoje apontou o dedo para Israel com o julgamento do Rio de Janeiro. Basta alguém do Rio de Janeiro que seja governante julgar Israel, xingar Israel, passar o dia a Israel, que o Rio de Janeiro vai ver uma coisa, tomara que nunca se levante nenhum. Viu, amados? O Rio de Janeiro vai ver uma coisa. Glória a Deus. Deus ainda tem segurado as catástrofes no Brasil, porque esse governante que está aí odeia Israel. Deus só não deu a ele a paga porque tem gente que ora, igreja que ora pela paz de Jerusalém. E a nossa igreja é uma que ora muito pela paz de Jerusalém. Eu mesmo sou uma que oro muito. Glória a Deus. Então Deus não deu a paga. Mas uma vez que se toque em Israel com desdém, desboche, ou ódio, ou ira, ou raiva, o Senhor vai fazer uma obra que eles não vão gostar. E o Senhor sempre me diz, quando há uma catástrofe dessas, que é por causa que eles apontam o dedo para Israel e só sabem julgar Israel como pivô de todo o mal que acontece no mundo. E é o que o anticristo vai fazer, porque Israel não vai aceitar a sua marca. É o único país que não vai aceitar a sua marca. Então ele vai ajuntar os exércitos do mundo inteiro para sitiar Jerusalém, e aí Israel vai clamar pelo Messias. Porque Israel não vai poder com os exércitos do mundo inteiro. Porque o Senhor vai mandar as pragas para o trono da besta, que é o anticristo. Vai, glória a Deus, derrotando aos poucos o governo dele, e ele vai culpar a Israel e vai começar a matança. É onde eles vão clamar pelo Messias. O Messias vai vir como rei, como eles desejam ver Jesus. Olha, meus amados aqui do canal, se você está comigo até agora nesse vídeo, eu peço que você deixe o like para fortalecer aqui o nosso trabalho. É um momento tenso no país chamado Venezuela e também no mundo, né? Porque, segundo informações divulgadas na imprensa local, pelo menos 920 pessoas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, agora pela manhã, neste sábado, dia 26, não é isso? Dia 27. Então, na verdade, meus amados, quase 1000 pessoas perderam as suas, né? Não quero falar aqui o nome porque o YouTube não acha bom, mas perderam a sua, né? Quase 1000 pessoas na Venezuela. Um país que não é rico, bombando,
como, por exemplo, a França, a Alemanha, o Japão, né, Estados Unidos. Todo mundo sabe da situação financeira da Venezuela, principalmente porque é governado aquele país por pessoas que têm uma visão que é só misericórdia. Aquela visão, sabe, que, enfim. Então, eu gostaria primeiramente de comentar, antes de comentar, reagir ao vídeo da Bispa Nadir, eu quero trazer uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, tá? Segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus 24 é forte, gente. Olha só o que diz aqui em Mateus 24, a partir do verso 7, né? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Procura aqui, olha só. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares. Então, o que está acontecendo, de fato, na Venezuela, por exemplo, e em outros países já aconteceram, mas agora na Venezuela, e que a Bispa Nadir está se expressando sobre esse assunto, não é loucura de uma velhinha caduca, não. Tem gente que fica rindo da Nadir como se a Nadir não fosse uma pastora, uma pregadora. Ah, não tem pastora não. Ah, não existe bispa não. Aí é outra história. E você pode pensar o que você quiser, você tem todo o direito. Mas entenda agora, o que a Bispa Nadir falou é algo completamente bíblico. Ela disse que, ela falou aí no vídeo, que é um sinal de Deus como revolta. As pessoas acham o seguinte, olha, tem gente que não vai a um culto, não vai a uma missa, não vai a uma novena, não vai a uma não faz nada para a religião, para Jesus. Sabe, não sabe nem o que é um Salmo 91. Mas está salvo, né? Quer ter direito de salvação, bate no peito e diz que é de Deus. Se você é de Deus, se você tem Deus como Senhor, por que não vive a vontade dele? Aí quando vem a ventania contrária, quando vem, como diz a minha esposa, o balaculejo, aí fica gritando por socorro. É complicado, né? As pessoas são complicadas demais. O ser humano é complicado. Então nós sabemos de fato, tá? Orar pela Venezuela, temos que orar. Orar pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, temos que orar. Orar pelos políticos corruptos que roubam o dinheiro dos aposentados do INSS, temos que orar. Orar pelos os políticos corruptos, egoístas, agressivos, temos que orar. Agora, a justiça de Deus se cumpre. Sabemos que a Venezuela, como tantos outros países socialistas e daí por diante, comunistas e daí por diante, esses países, eles devem muito a Deus, porque não se rendem ao que a palavra ensina e diz que é regra, menospreza muito a doutrina do Senhor e fica se curvando aos ensinamentos antibíblicos. Então simplesmente acontece isso na terra toda, inclusive terremoto vem contra os adversários de Israel. Você acha que Israel é um país meramente religioso? É um religioso, é um fanático. Pense nisso. Vá pensando assim que você vai ter um bom saldo. Meu amigo, meu irmão, se você não crê, é problema seu. E ninguém vai tirar o direito de você não crer, não. É escolha sua. Quem se lembra do jovem rico? O jovem rico, ele, por exemplo, conversando com Jesus, percebeu na conversa com Jesus Cristo que para ser salvo teria que renunciar às suas vontades. E ele, entendendo que renunciar às vontades dele não era bom para ele, foi embora. Olha só se Jesus foi correndo atrás dele. Vem cá, meu filho. Vem cá, não me desculpe aí porque eu fui grosso contigo.
A pregação que eu te falei foi muito pesada, me desculpe, vem cá, volte. Porque se você não voltar, vai se perder. Vem cá, meu filho. Não. Então as pessoas acreditam, decidem escolher Jesus ou não. As pessoas decidem entrar no caminho estreito da renúncia ou não. Ninguém é obrigado, nem Deus obriga o povo da terra a se render a ele. Agora, falta de pregação? Não faltou. Tá? Não faltou pregação, não faltou ensinamento, tá? Não podemos colocar político no altar de igreja, não devemos botar político, por mais que ele defenda a Bíblia, se é que ainda tem algum assim que eu não creio mais, não devemos botar ele no altar. Mas não podemos também eleger pessoas que são contra a palavra de Deus. Então, tudo isso que está acontecendo, você crendo ou não, você acreditando nas profecias da Bispa Nadir ou não, vai se cumprir. Infelizmente, quem tem medo, de tudo isso, comece a pedir a Deus coragem, vá orar, chore, se converta, porque é um dos sinais da volta de Jesus. Eu não creio nisso não. Vai ser pego de calça curta. Se você não acredita que isso é a volta de Cristo, que é um dos sinais da volta dele, você somente crê que é um sinal da geografia, da natureza. Não, é natureza mesmo. Não, pastor, isso aí é natureza. Para de botar medo nas pessoas. Tá certo. Tá bom, fique com esse pensamento que você vai ter um bom saldo. Parabéns, pela sua coragem e de enfrentar a palavra de Deus e não crer, tá? Parabéns para você. Bom, eu me despeço por aqui nesse momento e digo que Deus é bom. E se Ele permitir, pela sua bondade, eu volto em breve com mais um vídeo.